Só que além do transporte ativo, eu também tenho um transporte passivo. Falou de transporte passivo? Ativo com gasto de energia. Passivo sem gasto de energia. Ativo, da onde tenho menor concentração para onde eu tenho maior concentração. Pega a visão, pega a maldade, galera. Quando acontece o transporte passivo, eu vou fazer da onde? Da onde tem maior concentração para onde tem menor, bebê. Aí mudou o fluxo. Muda o fluxo. Belezinha? Mudei o fluxo. Então é da onde tem maior concentração para onde tem menor. Qual é o objetivo do transporte passivo, Antônio? Fazer com que os dois ambientes tenham a mesma concentração. Promover aquilo que nós chamamos de isotonia, ou seja, dois ambientes com a mesma concentração. Quando se fala em transporte passivo, ativo a gente só lembra da bomba de sódio e potássio. Quando se fala de transporte ativo, ou passivo, eu tenho três formas de fazer esse tipo de transporte. Eu tenho o primeiro exemplo aqui, que nós chamamos de difusão simples. Esse primeiro evento aqui eu chamo de difusão simples, que seria o quê, Antônio? O que seria a difusão simples? É quando você transporta moléculas apolares ou moléculas gasosas através dos fosfolipídios. Sempre importante frisar. Quando se fala em membrana plasmática, a gente entende que essa estrutura aqui, ó, de dupla camada, recebe o nome de fosfolipídios. E é por ali que vai acontecer a difusão simples. Ou seja, a difusão simples é o transporte de moléculas gasosas através dos fosfolipídios. Essas estruturas aqui com perninhas tortinhas aqui, que você está visualizando aqui. Isso acontece normalmente no transporte do oxigênio. Quando se fala de oxigênio, você tem que lembrar de difusão simples, porque você vai transportar moléculas gasosas através da membrana plasmática. Pegou a visão? Pegou a maldade? Nós temos também um outro exemplo, as moléculas líquidas. Quando se fala em moléculas líquidas, a gente está falando de quê, gente? Osmose. Osmose é o tipo de transporte onde ocorre entre moléculas líquidas. Qual é a principal molécula líquida que a gente conhece? A água. Exatamente. A água ela vai passar por algumas estruturas proteicas na membrana, chamada de aquaporinas, e vai acontecer o mesmo procedimento, galera. Da onde tem maior concentração de água para onde tem menor concentração de água. A gente vai falar devagarinho sobre esse processo daqui a pouquinho. Mas a osmose também é um exemplo de transporte passivo. Além da difusão simples, além da osmose, nós também temos a difusão facilitada. Difusão facilitada, ela já vai acontecer através das proteínas integrais. Proteínas integrais, perceba que ela também está presente aqui no transporte ativo, exatamente. Só que no transporte ativo, as proteínas integrais vão levar da onde tem menos para onde tem mais. Agora, na difusão facilitada, bebê, na difusão facilitada, jogador, eu vou levar as macromoléculas da onde tem mais para onde tem menos. Ou seja, o fluxo é o contrário no transporte ativo. Quais são as principais moléculas que podem sofrer difusão facilitada, Antônio? Moléculas de glicose, moléculas de sais minerais. Essas estruturas são muito importantes dentro desse processo. Belezinha até aqui? Ficou claro isso daqui, jogador? Vamos agora entender mais detalhadamente como funciona o processo de osmose. Osmose, galera, é um dos processos mais comuns em prova, que a gente trabalha muito. E por isso que a gente dá uma atenção diferente para eles, porque nós vamos falar desse processo com mais detalhes. Sabe o que é osmose? Osmose é o hipopótamo levando água para o hipermercado. Caraca, Antônio, tu tá together hoje. O que é isso? Hipopótamo, hipermercado? Pega a visão, pega a maldade. Osmose é o hipopótamo levando água para o hipermercado. Ou seja, osmose é o transporte de água do meio hipotônico para o meio hipertônico. Pô, Antônio, uma hora dessa xingando. O que é meio hipotônico? É um meio pouco concentrado, que você tem excesso de solvente, água, e falta de soluto. Ou seja, você tem mais solvente do que soluto. Ou seja, a concentração dele é baixa. É tipo Nescau de mãe. Lembra como é que mãe faz Nescau? Ela pega 3 litros de leite e meia colher de Nescau porque ela fala que tem que render. Isso é um meio hipotônico, ou seja, muito solvente, pouco soluto. Isso você pode chamar de meio hipotônico. Meio hipertônico é justamente o contrário. Ou seja, muito soluto, um excesso de soluto para a quantidade de solvente que eu tenho ali. Ou seja, vou dissolver tudo, ainda vai sobrar ainda um pouco de soluto lá no fundo do copo ou no fundo do recipiente. Aí você lembra do quê?
Nescau de filho, que é o nosso Nescau. 2 dedinhos de leite, 5 colheres de Nescau, né? Porque Nescau bom tem que soprar no fundo. Se não sobrou no fundo, não é Nescau. Nem tomei. É assim que a gente faz. Então, galera, quando a gente fala em osmose, a gente está criando esse equilíbrio entre esses dois ambientes. Eu quero que a concentração seja igual. Eu não quero que nem que seja Nescau de mãe e eu não quero nem que seja Nescau de filho. Eu quero que os dois ambientes tenham a mesma concentração. Como é que a gente faz isso? Transferindo água. Aplicação disso na vida real. Dá uma olhadinha para mim. Exemplo que a gente mais gosta de usar. Eritrócitos. O que é isso, Antônio? São as hemácias. Então aqui eu digo para vocês que as hemácias, normalmente, elas têm uma concentração salina de 0,9%. Beleza? Eu pego essa... Vamos lá. Aí eu pego essa... hemácia e mergulho ela num ambiente com água destilada. E aí eu tenho ali, misturo ali uma concentração de 0,3% de cloreto de sódio. Dá uma olhadinha para a concentração do ambiente, dá uma olhadinha para a concentração do eritrócito. Ou seja, a concentração do eritrócito, da hemácia, é maior. Sabe o que vai acontecer? Toda vez que eu jogo uma célula no ambiente que tem uma concentração maior, sabe o que vai acontecer? Aquela célula vai absorver água. Como ela não vai conseguir equilibrar, ela vai explodir. E aí a gente tem aquilo que a gente chama de lise celular. Ou seja, a célula explode. E o nome desse processo aqui é o quê? Hemólise. Então a célula, quando ela está no ambiente hipotônico, ela explode e sofre hemólise. Beleza até aqui, senhores? Agora, quando eu jogo uma hemácia no sangue, que tem uma concentração igual, a gente diz que esse ambiente é isotônico, ou seja, não vai acontecer variação nenhuma. A hemácia não vai absorver e a hemácia não vai perder água. Então o processo vai ser idêntico, belezinha? Agora, quando eu pego a hemácia e jogo ela numa substância com concentração de água do mar, olha a concentração da água do mar, 1,5% de cloreto de sódio. Olha da hemácia. Ou seja, agora o ambiente está mais concentrado do que a hemácia. Então a hemácia perde água e vai ficar murchinha. Aqui ela explode, aqui ela fica murchinha. Como é que a gente chama esse tipo de procedimento, galera? Crenação. Toda vez que a hemácia murcha, ela sofre um processo chamado de crenação. Espero que vocês tenham gostado, galera. Siga e curta as nossas redes sociais. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e nunca esqueça, Audi, ouse transformar o mundo através da educação. Valeu, galera!